Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anita Deac. Olá, sou Paulo Salvetti. E, gente, eu devo confessar pra vocês que meu humor hoje está trevas, então acho que esse episódio, talvez vocês percebam isso, porque eu tive uma treta sinistra com o autor que começou ontem e se estende por hoje, então eu tô meio que obcecada subliminarmente com essa treta. Gente, eu vi essa treta parcialmente por aí, que tretona, hein? Pelo amor de Deus, acaba com a gente. Mas hoje não viemos falar de treta, que as tretas eu deixo pro Instagram lá, esses barracos no mercado editorial. Porque a gente veio falar de como construir o fôlego no texto. Essa é uma questão bastante cara aos autores. Paulo, como é que é a sua experiência? Porque era uma coisa que me perturbava muito, porque como eu vim do jornalismo, no meu primeiro romance, que é mais comercial, né? Eu fui tudo direto ao ponto, aquela clareza, aquela coesão, mas tudo muito direto. E eu percebi que eu trouxe da comunicação essa espécie de objetividade, que foi um problema que eu tive que trabalhar bastante para conseguir o meu fôlego. Uhum. Eu acho que essa questão do fôlego é uma questão importante mesmo, porque não tem muito como a gente saber como é que a gente desenvolve o fôlego sem ter a experiência de desenvolver o texto, né? Então, claro que em outros tipos de narrativa ou outros tipos de escrita, aí como você está trazendo do jornalismo, né? Existe também um fôlego, né? Quer dizer, você tem o texto jornalístico mais curto ou tem os textos mais longos, mas é diferente, né? Porque você vai descobrindo um pouco, claro, existem ferramentas para isso, a gente vai tentar falar algumas delas aqui, mas eu acho que tem muito da profundidade da sua relação com a literatura que você está escrevendo e com o texto que você está escrevendo, essa questão do fôlego, né? Eu sempre escrevi coisas bem curtas, mas eu nunca gostei muito dos meus contos, tanto é que os meus contos são, para mim, sempre um produto ainda a ser desenvolvido, assim. Quase nada do que eu tenho eu acho que é uma coisa pronta. Mas quando eu comecei a escrever meu romance, a priori eu achava que ele seria um outro tipo de texto. Eu achava que ele inclusive ia ser um texto teatral, ia ser um texto dramatúrgico, com uma pegada mais ensaística e tal. De repente eu me dei conta que aquele texto que eu estava escrevendo tinha muitos elementos do campo dos acontecimentos. Tinha muitos acontecimentos envolvidos ali naquilo que eu queria falar. E aí veja como é interessante isso. Texto dramatúrgico, essa ideia de acontecer muitas coisas, ela não é uma coisa tão bem-vinda no texto dramatúrgico. Porque como o texto dramatúrgico ele é um texto de ação, né, as coisas estão acontecendo ali, acontecer uma porrada de coisas, é uma coisa que não combina muito com a cena. Né? Tanto é que se a gente for ver as peças, em geral elas estão em torno ali de um conflito um pouco mais reduzido, né, em relação aos personagens que envolve e tal. Claro, tem exceções, né? Você pegar uma peça do Brecht, né, tipo Círculo de Giz Caucasiano, é uma jornada gigante, mas em geral não é isso que se faz na dramaturgia contemporânea. E aí quando eu me deparei com isso eu pensei, ou eu seleciono uma coisa ou outra, ou então eu encaro o romance. E aí quando eu pensei em, isso vai ser um romance, eu comecei a ter esse temor também de pensar assim, putz, mas será que eu vou conseguir transformar isso aqui em um texto de 200 ou 300 páginas? Tem esse temorzinho por trás mesmo, né? Sim, inclusive com o tempo, né, quando eu me tornei editor, eu acabei entendendo que existem muitas acepções de fôlego, né? A primeira que a gente tem e que cabe, lógico, é você conseguir fazer render uma história, então você alongar aquela história. Inclusive a gente relaciona muito a questão da quantidade de páginas, né? Um livro com fôlego, aquele livro grande, mas não é a única acepção possível, porque quando eu penso, por exemplo, em Cavalos Roubados, do Denis Johnson, que é um livro pequenininho, ou em Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é outro livro pequenininho, são livros de muito fôlego, apesar de serem pequenos. Por quê? Porque eles desenvolvem e alongam a cena no limite em que ela deve ser desenvolvida e alongada. Então não interessa tanto o tamanho, se você desenvolve o quanto aquela cena pede, o seu livro é de fôlego independentemente da quantidade de páginas que tenha. Quando eu estava no Matme, na época do Matme, por que eu considero que é um livro que não tem fôlego, apesar de ter 240 páginas?
Porque ele é um livro que tem cenas ali que eu poderia ter desenvolvido mais, porque a cena pedia. Então eu acho que na hora de o autor pensar se ele tem fôlego ou não, ele não tem tanto que analisar o número de páginas escritas. Ele precisa olhar novamente para a cena dele para ver o que essa cena pede. Eu estou deixando passar coisa? Eu estou correndo por alguma coisa que eu não deveria correr? Eu também fico pensando assim, tava pensando hoje um pouco nessa ideia que você falou agora, em uma imagem de linhas, né? Então, por exemplo, se a gente pensa naquela ideia de uma linha temporal, né, em que muitas coisas acontecem ao longo do tempo, é uma ideia de a gente pensar uma possibilidade de fôlego, né? Ou numa imagem, por exemplo, de uma corrida, sei lá, vou fazer uma corrida de 20 quilômetros, então, eu tenho fôlego, porque eu corri 20 quilômetros. Agora, o fôlego também ele pode estar super localizado, né? Ele não precisa estar espalhado, não quer dizer que tem que acontecer uma sequência gigantesca de coisas ao longo de um tempo estendido, né? Você pode estar, sei lá, gastar o mesmo tanto de calorias que você gasta fazendo um exercício de corrida em 20 quilômetros num exercício na sua casa, sei lá, pulando corda. Claro. Né? Então, fiquei pensando em formas de romance, que são os romances da Helena Ferrante, que a gente volta e meia fala aqui. Você pega lá os primeiros romances, né? O Dias de Abandono ou o Um Amor Incômodo. Primeiro, os livros são mais curtos, né? Mas assim, acontecem coisas de extrema intensidade, mas disparadas por um mesmo fato, por um mesmo conflito, e se passa um tempo muito curto, né? O fôlego ali, ele é um fôlego muito mais interno, né? Ele é um fôlego do que está acontecendo internamente em relação àquelas personagens. Aí você já vai para a tetralogia napolitana, né, que são 4 livros grandes, né, sei lá, deve ter umas 1.600 páginas no total, e aí você vai ver um fôlego estendido aí sim, né, ao longo do tempo. Claro, também tem isso, tem essa profundidade ali em relação às personagens, em relação ao que elas estão passando, o que elas estão sofrendo, mas também alongado no tempo. Né? E claro, eu acho que a tetralogia napolitana é a obra-prima da Helena Ferrante, mas essas outras obras dela, elas têm o fôlego certo para aquela questão, para aquele projeto que estava desenvolvido ali. Sim. Tem outro jeito de pensar também, que é você pode pensar um fôlego, né, como jeito de distribuir as informações da narrativa. Então, se você corre demais com essa distribuição, significa que você precisa desenvolver o seu fôlego, porque essa narrativa está te pedindo mais. A Helena Ferrante, na tetralogia napolitana, ela distribui maravilhosamente bem por aqueles 4 livros. Né? Porque ela vai indo e vai voltando, e ela vai brincando com a perspectiva do leitor, inclusive nessa. Então ela vai distribuindo muito bem as informações. Uma hora a Lila está super bem, outra hora a Helena está super bem. É a Helena, né? É a Helena. Então ela brinca com essas informações relacionadas ao desenvolvimento da vida delas, ao casamento, à carreira, cada hora uma está fazendo uma coisa. Isso. E o Na fôlego... verdade é Helena, mas acho que o apelido dela é... Lenu. Lenu, isso. É a Lenu e a... E a Lila. E a Lila. E o fôlego também tem a ver com a percepção do leitor, né? Que aí é uma coisa que o autor não tem como ter certeza, porque cada leitor é um, mas também existe essa subjetividade que é bom a gente deixar claro, porque aí entra Einstein na história, né? O tempo é relativo. Então, uma cena, por exemplo, vou dar um exemplo do cinema agora. Uma cena de reversível de estupro pode ser muito mais custosa para uma mulher e demorar muito mais tempo a passar, do que para um homem, de repente. Na literatura a gente também tem isso. O quanto que uma cena rende também é uma percepção subjetiva do leitor. Então, por mais que o autor queira controlar esse processo, no sentido de alongar, a experiência do tempo ele não controla, né? E como isso vai ser recebido. Não controla exatamente, né? Mas agora você deu um exemplo que eu acho que tem tudo a ver com essa relação da Helena Ferrante, porque o Irreversível, por exemplo, essa cena, por exemplo, é uma cena que martela a minha cabeça. Só de eu pensar já... Porque eu lembro de eu assistir... E olha que eu vi esse filme quando esse filme saiu, que eu nem lembro quando foi isso, mas faz tempo pra caramba, né? Bem mais de 10 anos. E foi uma coisa assim... E é de uma intensidade provocadora, né? Que faz com que se paralise um pouco aquele tempo, abre o tempo ali da nossa recepção. E também eu tenho um pouco de impressão com isso em relação ao Dias de Abandono, por exemplo. Dias de Abandono também é isso. Você começa a ler aquilo, você entra num buraco
e você passa a habitar um negócio ali, um tempo e espaço que você perde um pouco, né, essa dimensão do espaço-tempo que você está vivendo. Então, essas intensidades, de fato, a gente não tem como controlar, né, mas ela também é uma coisa passível de jogo, né, na hora da proposição. Inclusive tem uma outra confusão complicada. Uma vez teve um autor, né, que eu estava trabalhando uma leitura crítica dele, e aí antes de eu começar ele virou para mim e falou assim: olha, é gigantesco, eu quis desenvolver o fôlego e tem muito fôlego o meu romance. E aí eu mostrei ali, né, durante o trabalho que na verdade não era fôlego, estava arrastado e estava repetitivo. E são coisas completamente diferentes. Ele ficava repetindo aquelas informações e arrastando-se em cenas desnecessariamente. É, tinha uns aspectos de construção de personagem ali que o leitor já tinha entendido e ele martelava em cima como se o leitor fosse burro, entendeu? Então é uma questão realmente não só de você escolher as informações da narrativa, aí tem essa coisa do que acontece mesmo na história, né, do enredo, como você distribuir isso bem. Vamos aproveitar para a gente chamar o nosso primeiro entrevistado, para já entrar nessa Vamos! conversa? Bora! Ele é o Jefferson Tenório, nascido no Rio de Janeiro, é doutorando em Teoria Literária pela PUC do Rio Grande do Sul. Estreou na literatura com o romance O Beijo na Parede, eleito livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Teve textos adaptados para o teatro e contos traduzidos para o inglês e o espanhol. É autor também de Stella Sem Deus. Acaba de publicar o romance O Avesso da Pele pela Companhia das Letras. Então vamos lá, o Jefferson Tenório. Bom, eu acho que para quem é romancista, o fôlego é um elemento importante, né? Ele não pode ser ignorado. E creio que a primeira coisa a se pensar é a relação que esse escritor tem com o tempo. O próprio Murakami diz isso no Romancista como Vocação, que o escritor, o romancista, ele precisa olhar para o tempo como um aliado, né? E não como um inimigo. E olhar o tempo como aliado é aceitar o tempo da lentidão, né? É aceitar o tempo da demora, né? Um texto longo, ele precisa desse aspecto da paciência, desse aspecto da escolha da melhor palavra, e isso demanda tempo, né? Então a pressa, para quem vai construir uma narrativa longa, ela não se presta, né, nesse sentido. Uma outra questão também que é importante para o fôlego é a escolha do estilo, né, a estilística do texto, o modo como eu vou narrar essa história também ela vai acabar influindo nesse fôlego, né? Acho que todas as vozes narrativas, todos os focos narrativos, eles têm condições, né, de manter um fôlego, mas o autor ele precisa sempre estar atento para que essa narração não fique uma narração cansada, né? É claro que dentro de um romance, e eu acho que o romance ele se presta para isso, nem sempre a gente vai ter uma intensidade, né, no romance, né? Então isso também é algo a se levar em consideração, porque é impossível manter 300 páginas, sei lá, 400 páginas, mantendo uma grande intensidade narrativa, né? E acho até que não seria um bom romance se mantivesse esse fôlego sempre muito intenso. É necessário também dar um refresco, né, para o leitor, de modo que ele consiga também assimilar as questões que estão sendo envolvidas ali, né? Então, existem aquelas cenas que estão ali para conseguir passar para um outro capítulo, para fazer com que o leitor tenha tempo de se recuperar de alguma coisa grave, né, que aconteceu no texto.
Então, é preciso levar em consideração também, né, que o texto longo, ele não tem sempre a obrigação de manter uma determinada intensidade, né? No meu caso, vou falar desse último livro, né, O Avesso da Pele. Ele foi um texto em que eu escrevi em fragmentos, né? Eu escrevi o primeiro capítulo e trabalhei muito nesse primeiro capítulo. Depois passei para o segundo e trabalhei muito, como se eles fossem até de livros diferentes, né? E depois eu comecei a fazer aí os ajustes, né, da voz. Mas eu tenho muita dificuldade em escrever contos, né? É por isso que eu tenho poucos contos publicados, porque eu gosto dessa lentidão e dessa demora diante do texto, né? E o conto não te permite muito isso, assim, né? Eu digo pela extensão do conto, né? E aí então eu prefiro uma história mais longa, em que dá tempo de ambientar a história, né? Enfim, eu não tenho essa habilidade de síntese dos contistas, né? Eu preciso construir com mais palavras, né, essa atmosfera estética. Então, acho que é isso, né? O escritor ele tem que ser aliado do tempo, ele tem que olhar para a paciência como um ganho, né, para a escrita, e tem que prestar atenção nessa voz narrativa, né, que ele busca. Muito legal, então, aí a fala do Jefferson. Acho que tem uma questão aí que ele já fala no começo que eu achei importantíssima, que é essa relação que o escritor estabelece com o tempo, né? Também tem a ver exatamente com o que a gente estava falando. Legal essa imagem que ele trouxe aí do Murakami, de que o tempo precisa ser um aliado. E acho que é bem isso que você estava falando, né, em relação a esse autor que você citou de exemplo. Porque eu acho que às vezes a gente estabelece uma relação com o romance que é uma relação de ansiedade no cumprimento, né? Então eu tenho muita ansiedade para cumprir a coisa, e o tempo nesse sentido, o tempo da ansiedade, ele é um tempo que sempre age contra, né, no caso da escrita, né? A não ser que, enfim, tem gente que costuma dizer que trabalha melhor sob pressão, sei lá. Mas no caso do romance, eu não sei se dá pra gente entender que a pressão pode ser positiva em algum sentido, porque de fato, né, o tempo ele precisa ser alguma coisa que a gente experiencia, vivencia ao longo da escrita, e não pode ser uma corrida apressada, né, a qualquer custo. Aí eu gosto de falar da ideia também da intensidade do relacionamento entre o autor e o personagem e a própria narrativa, né? Porque de fato é preciso um relacionamento muito íntimo, no sentido de você se debruçar sobre as suas escolhas e sobre o seu conhecimento em relação àquele personagem, a história que você vai contar, porque é só isso que vai te permitir enxergar mais elementos que podem aumentar o seu fôlego, que é o que o Jefferson fala, né? Isso. Outro ponto interessante aí do que o Jefferson trouxe, que eu achei uma imagem interessante, que é essa imagem da narrativa cansada. Eu acho que também mais uma vez, pode remeter a essa narrativa que você comentou. Às vezes pode parecer que a gente está arrasando ali, escrevendo muito, e nossa, essa cena, pô, escrevi 40 páginas aqui nessa situação, fui bem pra caramba, mas pode ficar com esse aspecto de uma narrativa cansada, né? Eu tô entendendo a narrativa cansada como essa narrativa que acaba por cansar o leitor, né? De tão cansada que ela acaba entediando o leitor porque ela não tem fôlego. Parece que ela tem um folegão, que ela tá indo muito longe, mas na verdade ela tá sendo o mais do mesmo ali, né? Na verdade ela perde o fôlego, né, Paulo? Tá sem fôlego, né? Sabe que eu fiquei lembrando de uma imagem, que é uma imagem que eu tenho como ator. Antes eu ficava com uma coisa na minha cabeça, quando eu estava fazendo, por exemplo, exercícios vocais, quando eu tinha, por exemplo, um texto muito grande, muito importante para falar, a imagem que eu tinha era que eu tinha que tomar todo o ar possível
e encher muito os meus pulmões para que não precisasse interromper aquilo e eu pudesse falar, falar, falar. Depois, quando eu fui entendendo um pouco mais, né, dos mecanismos de respiração e de projeção de fala e tal, e também das situações que estão ali sendo encenadas, eu fui percebendo que o excesso de ar é sempre ruim. Se eu encho muito o peito, eu me travo, eu fico lotado de ar. Eu só preciso pegar o ar necessário. Eu não preciso tomar todo o ar do mundo. Mesmo que eu vou falar uma frase gigante, mesmo que eu vá fazer um monólogo, o mais importante da peça. Claro, eu preciso contar um pouco a relação do ar com a fala. Claro, preciso saber os momentos de tomar ar. Mas não é tomar todo o ar do mundo que vai me dar o fôlego suficiente para seguir. Sim. Então achei que essa imagem também é uma imagem que a gente pode aproveitar aqui pensando a escrita. Né? Essa imagem de que ter fôlego não é ser capaz de escrever muito e intensamente sobre aquela cena, mas é você saber entender o que aquela cena está pedindo e para quais caminhos você pode seguir, né? Seja adiante, seja interiormente, seja descrevendo o ambiente, né? Escolher o que tem a ver com aquele clima e o que vai ajudar a fazer avançar de fato aquilo, né? Seja para frente ou seja para dentro. O Jefferson falou outra coisa interessante, que ele disse que o fôlego tem a ver com a estilística, né? O texto em si, as estruturas do texto, e isso de fato é verdade. E tem uma outra consideração que eu faria, que vai depender se você colocou um narrador ou um narrador-personagem, porque no caso do narrador-personagem, se você for respeitar a métrica dele, ou seja, o jeito que ele pensaria, qual é o tamanho do pensamento dele, como ele elabora o pensamento dele, por exemplo, se o seu personagem é mais direto, possivelmente ele vai colocar as coisas em frases mais curtas e usar menos elipses, por exemplo. Né? Se você for respeitar esse personagem, como ele conta ali. Porque já falei aqui 1000 vezes que você não é obrigado a, mas é uma das opções. Então o fôlego também vai ter a ver com a construção desse narrador-personagem e com a construção do narrador em terceira pessoa. Quem é esse narrador que conta, né? Como ele se expressa? No caso fôlego aí, ele vai ser alinhavado pela elaboração específica desse narrador e desse narrador-personagem. Então a gente pode ter, no mesmo exemplo, tá, um narrador em terceira pessoa que usa elipse, ou seja, dá voltas e voltas e voltas e vai abrindo o pensamento, vai abrindo o pensamento. E um outro narrador mais direto, na minha opinião, essas duas cenas podem ter fôlego. Porque é aquilo novamente, para mim não tem a ver com tamanho, tem a ver com a lógica interna da narrativa. Para mim o fôlego tem a ver com a lógica interna da narrativa. Eu acho que quando eu me deparei com esse medinho aí que eu estava dizendo, né, no começo, né, como é que faz? Será que eu terei fôlego? Quando eu comecei a me sentir seguro, foi exatamente quando eu consegui delimitar essa narradora, quando eu fui conseguindo construir uma solidez para essa voz narrativa, né? A gente falou disso no episódio passado, mas eu acho que tem tudo a ver, né, com o fôlego. Porque quando eu percebi a solidez, e não é uma solidez nesse sentido estático, né, nesse sentido duro, mas é uma solidez enraizada. Quando essa narradora foi ganhando raízes, né, e ela foi então se aprofundando e conseguindo se estruturar, ainda que com as possibilidades de se envergar, né, mas estruturada ali por aquelas raízes, aí sim parece que a coisa foi ganhando ritmo, porque eu conseguia, através da fala dela, organizar os pensamentos dela sobre aquelas situações, e aí isso ia me dando, porque quando você define a personalidade, né, a narradora de Cara Marfisa, por exemplo, ela é uma mulher meio amarga, meio cansada da vida, meio chateada pela série de coisas que ela vivenciou. E aí, quando você consegue perceber como é que é esse olhar para aquilo, então assim, ela pode estar olhando para a janela, entendeu? E eu posso encontrar o fôlego ali no olhar dela para a janela, porque eu estou conseguindo, isso que eu estou chamando, né, dessa solidez, que é ela tem esse enraizamento que eu posso explorar, então, para fazer o fôlego fluir, né, nas diversas passagens da narrativa. Você conseguiu se apropriar do ponto de vista, né? E aí o ponto de vista ditou, de alguma maneira, o fôlego do livro, né? O que aconteceu comigo, Paulo, foi que eu também comecei a estabelecer um fôlego a partir da linguagem. No meu último livro, que é o No Fundo do Oceano, os Animais Invisíveis, o Pedro Naves, que é o narrador... O Pedro Naves é o narrador, né?
É, ele é o narrador. Olha o nível de loucura que eu tô, cara. Meu Deus, só Jesus na causa. Ô, gente, isso é a treta com o autor, pra você ver. Eu tô pensando na treta, a ponto de esquecer. O nível da vingança aqui tá tão fatal que eu tô esquecendo que é o narrador personagem do meu livro. Pois é, vamos voltar. Pedro Naves, que é o narrador personagem, eu fui encontrando na linguagem, né, nessa coisa da... Ele abre elipse, ele tem uma veia poética muito forte que vai tracionando uma palavra atrás da outra e caindo de uma cena para outra. Então isso foi estabelecendo uma unidade no meu livro em vários momentos da terceira parte dele, né, porque eu tenho linguagens distintas durante o livro. Na terceira parte foi uma tônica muito forte, que estabeleceu todo um vigor. Então, eu concordo muito com o Jefferson quando ele fala que existem fôlegos diferentes nas diferentes partes do livro. Porque eu fiz isso no meu livro. A primeira parte ela é relacionada à infância, ela é mais poética. A segunda fase que ele está na cidade ela é mais acelerada, porque ele era um guerrilheiro no movimento de combate à ditadura, na militância, e a vida estava acelerada. Ele estava ali fugindo dos militares, entendeu? Então, até a linguagem, o fato dele ser jovem também, ter lá seus 20 anos de idade, a praticidade que ele tinha para lidar com as coisas. Então, isso, a linguagem, no meu caso, ela foi um alicerce para a minha construção de personagem e para o fôlego relacionado à vida daquele personagem. Eu acho que isso também que o Jefferson falou serve até como uma dica, e eu fiquei até pensando que eu tinha separado um exemplo aqui que tem bastante a ver. Essa ideia de que ele fala que quando ele estava construindo o avesso da pele, ele escreveu uma parte quase como uma unidade, a outra parte como uma unidade, e depois ele foi juntando, né? Então essa ideia de que uma possibilidade também da gente ganhar mais fôlego, né, pode ser nessa vamos chamar de hibridização, né, de formatos, de tempo e espaços, de climas, de situações. No seu caso, acho que teve bastante a ver com o tempo, né, em que tempo aquilo estava se passando. E eu fiquei lembrando, eu tinha separado aqui um trechinho para ler, do Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Eu lembrei do Terra Sonâmbula porque eu acho que ele tem um exemplo interessante para a gente pensar como que um romance de partida ele pode criar elementos que já propiciam um pseudo-fôlego, né? Eles já apontam ali uma série de caminhos para que a narrativa possa fluir. Vou ler aqui um pedacinho. É o comecinho de A Terra Sonâmbula. A estrada morta. Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se apegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui o céu se tornara impossível, e os viventes se acostumaram ao chão em resignada aprendizagem da morte. A estrada que agora se abre a nossos olhos não se entrecruza com outra nenhuma. Está mais deitada que os séculos, suportando sozinha toda a distância. Pelas bermas, apodrecem carros incendiados, restos de pilhagens. Na savana em volta, apenas os embondeiros contemplam o mundo a desflorir. Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Eu acho que esse começo aqui tem uma coisa muito legal, porque primeiro que o Mia Couto já coloca de partida o espaço para dialogar com a existência desses personagens. Para mim, isso dá uma ideia de fôlego, assim, eu consigo enxergar aqui uma possibilidade de fôlego, porque eu consigo perceber que, enfim, claro, já li o livro inteiro, mas eu consigo perceber já aqui nesse apontamento que o romance vai caminhar já com essas aberturas de perspectivas, quer dizer, o que está acontecendo no espaço é também o que está acontecendo com essas pessoas. E observar o espaço é também observar essas pessoas. E isso vai dando brechas para que, ao longo do romance, volta e meia, contar sobre o espaço, descrever o espaço, é tão contar a história quanto contar a história desses dois, o velho e o miúdo, que, enfim, vão ser os personagens que vão acompanhar a trama toda. E não só com isso, o Mia Couto ainda faz uma outra coisa interessante, que é, em cada capítulo,
também tem o livro, né? Então, esses dois personagens, o velho e o miúdo, eles encontram um caderno, né? Eles estão ali no meio da guerra, eles vão lá para um carro para dormir, dentro desse carro que tinha sido incendiado, e eles acham lá um caderno. Então, todos os capítulos vão se alternando com o que está acontecendo com eles e com a leitura que eles vão fazendo desse caderno. Isso também me parece uma perspectiva de ganhar fôlego, porque você vai criando mais caminhos narrativos para fazer essa composição da narrativa total. Me parece que isso é uma estratégia muito interessante. Super, e aí você, na verdade, se a gente for pensar na diferença entre o romance e o conto, né, que o romance, teoricamente, você tem informações mais espalhadas, dispostas de uma maneira mais suave, digamos assim, não suave no sentido de intensidade, não é isso, mas assim, é mais espaçado mesmo, né? Você espera, você vai colocando um elemento atrás do outro e tal. Com Você calma, não né? concentra, exatamente, você não concentra como o conto. O conto é mais concentrado, né? Então, você se aproveitar do tempo, você se aproveitar a questão de tempo psicológico, do espaço, tudo isso são elementos para você explorar. Se você pega, por exemplo, uma ação do personagem, você coloca ele numa cena, e depois você volta num capítulo, ele rememorando essa cena, você está se utilizando do tempo psicológico e, de repente, de um fluxo de consciência, vai, associado a esse tempo psicológico, do que significou para esse personagem, para voltar com outro elemento àquela cena, mas não é que você vai fazer a mesma coisa, você vai se utilizar de uma maneira diferente e isso constrói o fôlego, né? São diferentes abordagens, às vezes até da mesma coisa. Eu confesso para você que assim, achei muito interessante a sua análise, inclusive muito boa. Agora tem pavor do Miyakoto, cara. Nossa, eu tenho umas coisas assim dele desflorir, tristeza nunca vista, eu não aguento, velho. Eu implico demais. E eu só tô falando isso porque ele não é brasileiro. Se fosse brasileiro, eu jamais falaria. Eu acho que ele é um super discípulo de Guimarães Rosa. Vejo muita coisa de Guimarães Rosa eu confesso que esse foi o único livro que eu li do Miyakoto. Mas eu acho esse livro incrível porque tem um trabalho aqui com a situação da guerra numa potência que essas questões da linguagem, né, que enfim pode parecer cafona, é aquele lugar da prosa poética que a gente já comentou aqui, né, que são esses riscos do são esses riscos do poetizar, né? Tem um contraste entre esse modo de contar, né, que às vezes até dá uma forçada mesmo na poesia, mas em relação ao que está acontecendo, que às vezes cria uma tensão no livro que é super importante para a narrativa. E é legal que ele coloca realmente em diferentes, ele explora diferentes campos, né, como você disse. Isso é realmente muito rico, né? Porque por vezes no desenvolvimento da cena, o autor só foca numa coisa e não aproveita o espaço, não aproveita o tempo psicológico, não aproveita tantos outros elementos que vão realmente construir esse fôlego. Então vamos à nossa próxima convidada, ela é a Morgana Kreutzmann, escritora, roteirista e atriz. Lançou seu primeiro livro ao pó em março de 2020, idealizou e produziu projetos como Universo Bortolotto em Porto Alegre e o quadro Papo de Camarim na TVE, TV Educativa. É uma das editoras e diretora executiva da revista RIA, a revista cultural da RIA Livraria. Nasceu e se criou no interior profundo do Rio Grande do Sul, na beira do rio Uruguai, e a Morgana vive em São Paulo. Vamos lá, Morgana Kreutzmann. Olá, ouvintes do podcast Literai, Anitta, Paulo, um prazer, uma alegria estar aqui. Sou realmente fã do projeto. Falando então de fôlego na prosa, eu vou primeiro usar como exemplo a minha experiência com o meu romance de estreia. A escrita do Alpó foi pegar ritmo mesmo quando eu saí das escaletas, assim, do roteiro prévio que eu tinha feito, porque como roteirista eu optei seguir por esse caminho e foi uma solução que me ajudou muito na formatação do enredo e da história num todo. Mas depois eu fui trabalhar cada subcapítulo de cada um dos 5 capítulos do livro como contos ou mini contos. Anos atrás eu participava como ouvinte de uma oficina do Paulo Scott lá no Rio de Janeiro.
E ele falava isso para os alunos, né, de que uma boa estratégia pode ser a de pensar assim, o romance que tu está trabalhando como uma combinação de narrativas menores, de trânsitos menores, de cenas. Então, eu tenho seguido esse conselho, porque ele funciona. Pelo menos para mim, ele funciona. Mas também existem outras coisas, né, que ajudam a desenvolver o fôlego para escrever, que me ajudaram. Primeiro, conhecer o universo que tu está abordando no teu romance. Aí, quando eu falo universo, eu quero dizer o quê? A cidade em que se passa, o tempo em que se passa, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo naquele momento. E o principal, quem são tuas personagens? Isso vale tanto para as personagens principais quanto as coadjuvantes, né? Quais são as singularidades delas? Quais são as contradições, os desejos, os conflitos? Então, isso requer pesquisa, leitura, foco e paixão, que no meu caso é a paixão pela minha protagonista, a Sofia, porque eu queria contar a história daquela mulher, uma mulher com muitos defeitos, que busca uma redenção, que busca forças para se vingar dos que a levaram até o purgatório em que ela vive. Uma Perséfone moderna, como disse o Cristiano Moreira, o crítico que fez a resenha no jornal Rascunho nesse mês. E aí a outra coisa é a famosa bunda na cadeira, né? E reescrever. Reescrever 3, 7, 10 vezes cada um desses subcapítulos. Para mim, na minha opinião, claro, uma narrativa longa, principalmente uma narrativa longa, precisa receber esse cuidado, esse olhar amoroso de mãe. Tu precisa de semana em semana, de mês em mês, olhar para cada parte da tua novela, ou romance, e cuidar dela, limpar ela, hidratar ela. Então é isso. Eu espero ter colaborado de alguma maneira para o programa. Para finalizar, eu gostaria de indicar 2 livros que me inspiram muito. O Escrever Ficção, do professor Assis Brasil, e Como Funciona a Ficção, do James Wood. E dizer para quem está nos escutando que mesmo que pareça que as ideias para o teu livro tenham se esgotado, busca um gatilho, sabe? Uma foto, uma imagem, uma música, um objeto, e escreve sobre aquilo. Escreve o que vier na tua cabeça. E depois reescreve quantas vezes forem necessárias. Quem sabe isso vai se encaixar no teu romance, quem sabe não, mas tudo isso vai estar te estimulando a não sair do ritmo e a continuar. Um beijo, um abraço para o Paulo, para a Anitta, para todo mundo e até mais. Ah, Morgana, que legal que você é uma das ouvintes também deste podcast, querida, que legal. E, bom, interessante isso, né? Também um caminho parecido com o meu, da Morgana, porque também eu contei que escrevi, primeiro pensando que seria uma dramaturgia, a Morgana também parte das ferramentas da experiência dela de roteirista, mas é interessante ela dizer que, embora tenha organizado o enredo a partir das escaletas e de um roteiro prévio, que o fôlego mesmo, o trabalho de fôlego mesmo, se deu nessa questão de trabalhar cada parte do capítulo como um conto, né? Acho que também retoma essa ideia que a gente já tinha esboçado, que é a gente ganhar fôlego, subdividir o romance em pequenas unidades, né? E aí eu posso ir trabalhando unidade por unidade, parece que a coisa vai ganhando um pouco mais, fica mais fácil ter um domínio sobre a coisa. É verdade, porque às vezes se o autor vai direto sem fazer isso, é uma excelente estratégia, na verdade, porque se ele olha só a escaleta e começa a escrever, se bem que eu sou assim, tá? Eu olho a escaleta e depois eu escrevo. Mas isso pode ser bastante assustador e isso pode fazer com que ele queira cumprir aquela escaleta. Então, deixa eu passar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e deixa de desenvolver, né, de maneira legal, de maneira profunda, cada parte da escaleta, né? Também fundamental isso que Morgana trouxe também, da importância de a gente se dedicar profundamente a cada uma das partes, né?
não dá pra gente pensar que um romance... Acho que até dava, não sei. Existem tantas possibilidades em tudo, né? Mas pra mim é muito difícil pensar na possibilidade de um romance que surge só da nossa cabeça, né? Esse trabalho de fazer pesquisa, construir um imaginário, construir de fato aquele cenário, construir uma problemática, né? Um pensamento complexo em relação às problemáticas que são tratadas ali. Isso também é um elemento que ajuda a dar fôlego, né, Anitta? Ah, com certeza. E agora pensando melhor, como eu reescrevi umas 10 vezes o meu livro, acabou que apesar de eu não ter essa ideia de elaborar como conto como a Morgana teve, quando eu fui voltando, eu fui identificando quando eu passei rápido demais. E aí tem uma coisa muito interessante, Paulo, que está ligada à questão do fôlego, que são, na verdade, as defesas psíquicas que a gente tem. Quando a gente está escrevendo sobre alguma coisa que de alguma maneira espelha algo nosso e que incomoda, a gente tende a passar rápido por aquilo. Eu já falei disso aqui, né? E é um processo muito doido, porque teve uma cena do meu livro que eu me identifiquei e comecei a chorar loucamente. Foi um processo psíquico bizarro aquilo ali, porque eu percebi que eu estava falando de mim, numa cena muito triste do personagem, muito triste. E eu só pude identificar isso depois de muito tempo escrevendo esse mesmo capítulo, porque eu passava rápido, passava rápido. Toda vez que chegava perto daquele ponto de dor que era um espelho, eu passava rápido. Até que um dia, com o tempo lá que o Jefferson falou, que você tem que ter paciência de relacionamento com o personagem, com o tempo chegou um momento que eu resolvi encarar essa cena. E aí, no momento que eu encarei essa cena e falei, eu não vou passar batido por isso aqui, agora eu vou até o fim. E eu vou deixar essa cena render o que ela tiver que render. Eu cheguei ao final dessa cena em prantos, eu chorava em cima do teclado. Me segurando, porque você entende que tinha uma espécie de força mesmo, querendo me tirar do alongamento daquela cena. É, isso é com certeza uma defesa psíquica. Tem uma coisa também que você já tinha comentado em algum momento, que é só depois de um tempo, só com um certo afastamento, é que a gente consegue voltar e perceber, ai, corri aqui, ai, aqui passou, ai, aqui... eu acho que quando a gente faz as releituras, a gente tá ali, né, num olhar meio escritor, meio editor, claro que não na especificidade do editor, mas a gente tá fazendo esse exercício de fazer uma edição, que é a edição da reescrita, né? Precisa talvez às vezes de um apontamento externo, por exemplo, quando você fez a leitura do meu romance, você em 2 momentos eu me lembro que você fez apontamentos dizendo assim, essa cena merecia se alongar um pouco, porque é uma cena, né, era uma cena legal, importante, mas que estava ali muito rapidinha. A minha prosa é muito rápida no Cara Marfisa, então tem algumas coisas que para mim estava suficiente, mas que eu parei para repensar esses momentos que você apontou e daí aproveitei, também fiz outros, dei ali um ganho em certas coisas. E não é um ganho de encher linguiça, de enfiar palavras, é um ganho de pensar essa intensidade que você está falando aí, que é de enfrentar, né, para encontrar essa intensidade. E aí sim é esse fôlego que eu tô chamando de um fôlego às vezes para dentro, né? Não é o fôlego de, vamos aumentar, então essa festa aqui tem que ter mais coisas. Não, essa festa com as mesmas coisas que tem, ela pode se desdobrar mais, eu posso saber mais sobre ela, posso saber mais sobre o que ela afetou, quem ela afetou, como afetou. Sim, e sabe por que o processo de reescrita também é tão importante? Porque tem uma coisa, a narrativa ela muda, né? Então aquilo que de repente era importante ser super desenvolvido, que você tinha alongado, de repente com o passar do tempo, conforme você vai escrevendo o livro, não é mais, você pode transformar aquilo ali numa coisa mais rápida. E às vezes acontece o contrário também. Aquilo que não era importante, conforme você for escrevendo e fazendo mudanças na narrativa, se torna uma cena essencial. Isso já aconteceu comigo. Então, esse processo de ir e vir no romance e ir ajustando conforme se avança, ele é muito necessário, não só em relação à construção de estilo, né? Que às vezes a gente sempre bate aqui na tecla do texto, da estrutura sintática e tal, mas até em relação à construção do personagem mesmo, da questão do enredo, né? Aquilo que é relevante dentro de uma perspectiva. Eu tenho um exemplo em relação a isso. O enredo, né, a narrativa No Fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, ela mudou pelo menos umas 3 vezes. Teve um momento lá atrás, lá em 2017, que eu pensei que o Pedro seria trans.
Aí depois eu falei assim, ah não, gente, é um assunto muito debatido, não tô afim. Eu acho que eu tava lendo Judith Butler na época, achando muito interessantes as questões dela, então eu meio que dei game over em toda a obra da Judith Butler em muito pouco tempo, porque eu fiquei enlouquecida por essa mulher, porque ela realmente é muito fora da caixa. E aí, apaixonada por Judith, eu resolvi que o meu personagem ia trabalhar um pouco as questões dela. No entanto, depois eu mudei de ideia, o livro virou outra coisa, e de repente, quando eu voltei lá no início, tinha uma rebarbinha disso, que não servia mais. Então eu tirei a cena, né? Eu cortei completamente aquilo ali. Eu também tive um complicador nesse sentido, que foi assim, eu comecei a escrever o meu livro como um narrador em terceira pessoa, e só depois ele virou um narrador em primeira pessoa. E o meu livro tem 4 partes, né? Eu já tinha escrito a primeira parte inteira, com a narrativa em terceira pessoa. Depois, o que eu fiz? Quando eu decidi, eu dei uma adaptadinha ali na primeira parte, que já estava toda escritinha, passei tudo como se tivesse alguém dizendo, mas não tinha aquela narradora que passou a ter nas outras partes. E aí, em um momento, alguém me falou, até a Andrea Del Fuego, numa leitura que a gente estava fazendo uma oficina com ela, a gente leu um trecho, nossa, ela sacou na hora. Ela falou assim, ó, peraí, tem 2 narradores aqui. Aqui tá essa mulher, aqui não tem essa mulher. E aí eu falei, claro que não tem, porque eu só dei uma mentidinha que tinha, né? Eu tava enganando a mim mesmo, no caso. Mas não era que eu tava me enganando. Eu não tinha ainda, na verdade, me dado conta dessa personagem que era, né, essa mulher. Isso foi acontecendo aos poucos, ela foi aparecendo aos poucos. Foi se construindo aos poucos. Então eu tive que voltar e, claro, eu contei as mesmas coisas, mas eu mudei muito o modo de contar as coisas, porque daí eu fui colocando esse olhar dela de pensar aquela narrativa e não mais aquele olhar do narrador em terceira pessoa do começo. Sim. E aí é bom a gente salientar aqui que o fôlego que a gente está falando, vou só repetir porque isso é uma informação bem importante. Eu falo disso no curso, inclusive. O fôlego tem a ver com o narrador, personagem e o narrador. Repitam isso para vocês. Depende, o fôlego está diretamente relacionado a isso e a linguagem que você vai escolher para um desses dois com quem você vai trabalhar. E Paulo, super desafio, hein? Pegar uma terceira e transformar em primeira, porque realmente é bem diferente. E como isso foi acertado no seu livro, porque eu não consigo imaginar, né? Quando eu fiz a leitura já era Marfisa contando, eu não consigo nem imaginar o que seria uma terceira pessoa ali, ia mudar tanto, ia tirar essa coisa intimista, né? Todos os pensamentos dela em relação à irmã, em relação à mãe, foi um molho, assim, foi uma escolha, assim, sério, muito acertada. É, também achei. Acho que só uma última coisinha que eu queria comentar sobre o que a Morgana disse. Quando ela fala aqui no finalzinho sobre os gatilhos, né? Eu até, na verdade, nem gosto muito da palavra gatilho. Não sei se é porque eu associo com a ideia de... Acho que tem umas coisas meio, uns gatilhos emocionais, não tem uma coisa meio de marketing? Tem, é horrível. Tem, né? Uma coisa que Tem. usa gatilho. Sei lá. Mas enfim, eu costumo usar disparadores. Isso também, para mim, foi muito interessante e eu também já acompanhei outros processos de outros escritores, ou mesmo isso também até funciona quando eu estou dando aula lá na escola, quando a gente acha disparadores certos, né? Isso dá muito certo quando a gente consegue encontrar os repertórios de disparadores correto, né? O repertório correto. Fico pensando que na minha escrita, músicas, eventualmente uma imagem, eram capazes de fazer a minha prosa andar muito. Achar, por exemplo, a imagem certa. Às vezes eu trabalhava bastante com uma observação de paisagens, assim. Eu tinha uma coleção de pinturas, não só de pinturas, de fotografias, eu tinha várias paisagens. E às vezes uma paisagem que não era a paisagem que eu ia descrever na cena, mas aquela paisagem acertada ali com uma certa música e tal, elas me proporcionavam essa fluidez, né? Ela fazia a coisa acontecer, conseguia fazer a prosa caminhar por ela. Então também acho que ter um repertório de disparadores que são bons disparadores para você, acho que aí está a questão, né? Não é só usar esses repertórios de gatilhos, disparadores que tem por aí à torta e à direita, é você perceber quais que operam em você de fato como potencializadores poéticos.
Não, e faz todo o sentido, viu, Paulo? Porque você pode usar isso no processo criativo realmente, de repente ouvir uma música que vai te colocar num estado poético para você entrar naquela linguagem e fazer aquele alongamento que você quer por meio do texto. E tem também os desafios estéticos, né? Se a gente pega o Jorge Perec, que resolveu escrever um livro inteiro sem a palavra e em francês, que é a coisa mais bizarra do mundo. Você tem ali um disparador, na verdade não é bem um disparador, né? Na verdade eles colocou um limite, então a gente está falando de disparador como estratégia e limite como estratégia também. Então ele se colocou um limite estético que vai alterar, inclusive, o alongamento da cena dele, porque a partir do momento que você tem um limite, você interrompe o processo natural de construção. E interromper o processo natural de construção é você interromper o automatismo de construção em relação à linguagem que você já tem. Para você trabalhar alongamentos, encurtamentos, uma boa estratégia é você começar a trabalhar a linguagem, porque aí você se desautomatiza, porque senão pode ser que você, por exemplo, eu acho que todo mundo se parar para pensar, olhar o próprio texto, tô falando dos escritores iniciantes, tá? Pegar uns 3 contos assim, vai perceber uma série de padrões de quando sabe aquela coisa de início, meio e fim? Às vezes eu consigo identificar quando eu trabalho em autores iniciantes, que eu peguei mais de um livro, por exemplo, eu consigo identificar, às vezes, onde ele costuma transicionar, cara. Transicionar, né? Fazer a transição. Tem números de parágrafos, às vezes, assim, porque o cérebro, ele automatiza, uma coisa impressionante. Então você acha, às vezes, está sendo super criativo e você está preso numa série de padrões ali, inconscientes, conscientes, enfim. Tem uma última coisa que eu pensei agora, última coisa porque estamos já nos encaminhando para o final, mas nos meus processos de criação de teatro, em um coletivo que eu faço parte em específico, chamado Os Colecionadores, que é um coletivo que trabalha com a ideia de memórias e com a ideia de coleções, de recortes de memórias de outras pessoas. A gente trabalha numa ideia que a gente chama de jogo-tarefa. O que é o jogo-tarefa? Alguém faz uma proposição, né, cheia de indicações. Então é assim, você tem que construir uma cena em que você use um relato desse arquivo, um relato daquele arquivo e friccione com a cena daquele filme. Então tem ali um desafio. Isso para mim, criativamente, para mim é muito divertido, eu gosto de trabalhar assim. Então, às vezes eu crio também esses desafios, né, que eu tô chamando de jogo-tarefa, que é um jogo, porque também é uma brincadeira criativa e tem que cumprir ali algumas coisas. E eu acho que isso ajuda a tirar esse automatismo que você está falando também, porque de algum modo não é a sua livre fluência criativa, né? Ela está ali já parametrizada de algum modo para operar numa lógica que não é a lógica que flui naturalmente. Acho que também isso é uma coisa que ajuda a fluir, né, de um jeito que quebre um pouco essas lógicas muito normativas. Sim, eu acho que infelizmente não existe um hábito dos escritores que é um hábito, eu acho bastante interessante. Eu faço isso de vez em quando e me divirto, que é escrever não para publicar, escrever fora do livro que você está trabalhando. Se propor exercícios que não necessariamente podem até ser exercícios narrativos do livro que você está fazendo, mas não necessariamente vai parar no livro. Então você se coloca desafios ali para ver se vai ficar bom, se não vai ficar bom, se você descobre alguma coisa, um caminho diferente, alguma coisa diferente aí. Então eu separo até do arquivo original do livro. Às vezes eu deixo fora. Porque a ideia, Paulo, não é você também ficar fazendo isso o tempo inteiro no seu livro, senão de fato você pode travar o seu processo criativo, né? Tem aquela coisa que a gente fala Claro. que é de deixar fluir, que é de deixar vir, senão o livro não avança. As alterações realmente são na reescrita, mas esses exercícios paralelos, numa dessas eu encontrei, assim, sério, pontos de unidade importantíssimos para o meu livro. Que não foram parar lá, mas que eu fiz um transplante, você entende? Do conceito e levei. Uhum. Então vale a Eu fazia pena. muito esses joguinhos, sabe naquelas cenas que você sabe que tem que acontecer, mas não é aquela cena que dá uma preguicinha, porque você sabe que ela tem que ter ali, porque tem que fazer a conexão de uma coisa para outra, mas não é aquela cena que você fica, nossa, essa cena hoje que eu tenho que escrever. E aí eu criava um desafio para que ela ficasse, sim, estimulante do mesmo modo como tinha sido a que seria na sequência, né? Então às vezes é uma arminha que você tem para Olha só. tornar tudo legal, né?
Faz todo sentido. Eu queria aproveitar e dar um recadinho, gente. Meu canal no YouTube, canal da Anitta Deac, quem quiser seguir. E também no Instagram, até citei lá no YouTube que semana que vem eu vou fazer uma live com a minha agente literária, que é a Marisa Moura. Quem quiser colocar questões para um agente literário, eu acho que muita gente tem dúvida sobre como faz o agente literário te representar, enfim, todas as dúvidas, né? Porque o agente literário ele está acostumado a fazer essa ponte entre o autor e a editora. Então, quem quiser, me segue lá no Instagram, no AnitaDeac0, tá aqui também embaixo na descrição do episódio, porque eu ainda não marquei a data com a Marisa e eu vou avisar lá pelo Instagram quando vai ser. Legal. E a live vai ser no Instagram também tem essa. Ótimo, estaremos lá. Então é isso, que tenhamos mais fôlego para seguirmos com os próximos episódios do podcast que virão. E fôlego para aguentar autores idiotas que tiram a gente do prumo, né? Até que não foi tão ruim, né, Paula, apesar do meu mau amor? Não, deu tudo certo. Amém. É que a gente se diverte, aí fica bom, né? É verdade, sabe que eu até desopilei? Então, desopila, né? É uma arma de salvação esse podcast. É verdade. Então tá bom, meus queridos, até o próximo episódio. Falou, gente, um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.